Oremos. Querido Pai, maravilhoso Deus, Criador do Universo, a Ti toda a honra e toda a glória, Pai. Mais uma vez a Tua igreja se encontra aqui pela manhã, não apenas em Teu dia, mas em Tua casa, adorando o Teu nome. Por isso, Senhor, nesse momento, mais uma vez pedimos que Tu possas ser, Pai, nessa manhã, o nosso convidado especial. Nós iremos ler a Tua palavra, nós iremos nos alimentar do pão da vida, esse pão que vem nos alimentando durante a semana, que hoje não seja diferente. Teu Santo Espírito mais uma vez fale aos nossos corações, nos transforme, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. E aí, amigos, oficialmente falando, eu queria então agradecer à igreja, agradecer a todos pelo acolhimento, agradecer a todos pela oportunidade. Como eu já falei, eu estou voltando, irmão, aqui para agradecer, tendo em vista, porque eu queria fazer só um adendozinho, embora não olhe para o relógio, não olhe, mas a hora está um pouquinho avançada. Porém, como hoje é festa, irmão, hoje eu posso ir até que hora, irmão? Pronto, vamos? Pronto, mas antes das duas eu termino aqui, viu? Antes das duas eu termino hoje. Então, assim, eu queria fazer um adendo quanto à questão do pastor Bruno, viu, gente? É uma pessoa que eu não meço esforços para elogiá-lo, porque realmente o pastor Bruno é um dos pastores mais queridos. E eu queria dizer um segredo para você. Eu falo por trás mesmo, aquele está aqui, eu vou falar por trás. O pastor Bruno, todos os pastores quando ele está reunido ali, todos os pastores que já foi pastor do pastor Bruno, falam que ele foi o melhor ancião que já passou em Santa Cruz. Vocês sabiam disso? Não sabia, ele fica escondendo o jogo, mas é verdade, pela postura, pela forma que ele dá. Então, eu já admirava aquele homem, mas ainda agora, quando ele me convida para fazer essa semana de oração, para mim foi muito gratificante, maravilhoso. Espero que hoje se conclua a semana de oração, o evento, o programa, mas que as orações continuem, as orações não parem, tá certo? Com certeza Deus está ansioso por ouvir a minha e a sua voz, ok? Amigos, a cada dia dessa semana, nós falamos de um tema. A cada dia a gente veio aqui falar de um tema, a gente trouxe aqui, tá certo? E aí, a cada dia eu fazia duas perguntas, só ontem que eu fiz uma. Eu fazia duas perguntas. Primeiro, quem orou, né? Eu quero até perguntar, quero fechar da mesma forma. Quem orou hoje às 6 horas da manhã? Papai do céu, olha, só levanta quem orou mesmo. Vamos lá. Quem orou hoje às 6 horas da manhã? Levanta a mão. Levanta a mão. Quem orou em algum horário antes de vir para cá, orou pela semana de oração? Levanta a mão. Não aguentou, né? Porque teve gente que orou às 3 horas, às 4 horas, enfim. Então, parabéns. Continue orando pela igreja, pelos jovens, tá certo? Agora, quantos aqui têm em mente os temas da qual nós falamos? Valendo um brinde. Cadê aqui? Aqui já respondeu. Valendo um brinde. Cadê a irmã que me cobrou ontem? Mas o senhor não perguntou. Já levantou a mão ali, né? Agora, não é só dizer que sabe, não. Tem que vir aqui na frente. Tem que vir aqui na frente e falar cada dia valendo um brinde. Irmão, aqui, irmão, eu vou dar um. Chega, irmão. Qual? Vermelho? É esse? Pronto, vamos lá. Oi. Valendo um brinde, quem vem aqui pegar o microfone, tá certo? E falar os 8 temas, 7 temas que falamos durante a semana. Tá aqui o microfone, valendo. Quem vem? Valendo um brinde. Foram 7 com o de hoje, né? Com o de hoje. 7 com o de hoje. Deixa eu ver se é 7. É 7, né? De domingo até hoje. Tá certo? Vamos lá. Quem? 7 temas. Tá aqui. Alguém? Se não, o brinde fica para mim mesmo, né? Vou levar, tá? O tempo todo. Tá certo? Ninguém? Quem? Aí em cima? Alguém? Não? Também não? Então, eu posso então. Aqui, quer vir falar? Oi? É muito fácil. Pastor, eu trago o microfone para ela aqui. Traga aqui, leva aí. Vamos lá, leva aqui esse microfone para ela. Vamos lá. Tem que falar tema a tema, tá certo? Se errar, aí em vez de ganhar um presente, vai ter que dar um presente, tá bom? Vamos lá. A pressão tem que ser grande, se não acertar. Vamos lá, vai, irmão. Primeiro dia, domingo. As festas do Ceará. Tá certo. Ok. Segundo dia, segunda-feira. Evitar os 3 passos do pé
Isso, irmã. Pode ir para o terceiro. É as prisões nas quais nós somos, temos nossas próprias prisões. Pegou na trave aí, irmão. Ó, pegou na trave aí, viu? Pulou. Só pulou, tá bom? Vocês querem dar mais uma chance a ela? Então vai lá. O terceiro, irmão. Falou sobre o que o terceiro? O sono, exatamente. Vamos acordar. Vamos lá. O quarto. As prisões. Vamos lá. Salva a meia-noite. Quinto. Não tem mais chance, não. Não, eu sei, eu vou colocar também. Sobre a cura, né? A cura do? Do cérebro. Cura do sexo. Foi Pedro que curou. Olha já. Paralisia, exatamente. Se você deixar essa palavra isso, é porque quando eu pego, você nem jogou. É a pressão, né, irmão? Ontem, você viu o que, irmão? Ontem. O tempo de Siloé. E hoje? Não sabe? Olha, a tática que eu sei dizer é o seguinte: preste atenção na encenação que eles contaram tudo, né? Realmente. Mas eu acho que merece, merece não? Merece não? Sim ou não? Quantos acham que sim? Levante a mão. Olha, pode baixar. Quantos acham que não? Levante a mão. Ganhou não, viu? Ganhou não. Então, infelizmente, o que vale é a maioria, viu, irmão? Brincadeira. A irmã acabou de ganhar, tá certo? A irmã acabou de ganhar a inscrição do programa Mexa-se, viu? A irmã acabou de ganhar a inscrição do programa Mexa-se, a irmã lá, tá certo? Precisa mais agora se preocupar com nada, tá certo? Então a inscrição vai ser, cadê a Kay? Entra em contato conosco lá, tá certo? Pra gente. Não, sou eu que não dá, então, tá certo? E aí a irmã então vai estar ali, viu, irmã? A irmã vai estar lá, ela tem que correr, viu, irmã? Correr, é 5 km, tá certo? Tem que correr e sair em primeiro lugar, senão devolve dinheiro, tá bom? Obrigado por ficar. Oi? Caminhada, né? Muito bem, irmãos, eu queria que nessa noite agora você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8, Romanos no capítulo 8, e aí eu vou tentar aqui ser bem sucinto, objetivos, né, ao ponto, para que a gente possa então transmitir o principal, o centro da nossa mensagem nessa manhã. Eu sempre trabalhei nos dias, cada dia uma história, e trabalhávamos ali em cima da história. Hoje não, hoje é um tema em si, e aí os versos estarão então exatamente trabalhando o que nós queremos transmitir nessa manhã, ok? Então vamos lá. Então, semana de oração, mais que paixão, você é mais que paixão para Jesus, amém? E aí Romanos 8, verso 28, diz assim, 8:28, amém? Já oramos, então vamos agora para a leitura. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu quê, irmãos? Olha só. Todos acharam? Todos acharam? 29 ainda. Porquanto aos que de antemão conheceu, também o que, irmão? Para serem, predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos, o que, irmãos? Muitos irmãos, amém? Então, irmãos, olha que coisa interessante aqui, eu queria trabalhar hoje com vocês, duas palavrinhas dentro desse contexto aí, desses dois textos aí, tá bom? Na realidade, vamos seguir aquela regra, o texto sem o contexto vira um pretexto para você ensinar aquilo que vem na sua cabeça. Não, nós vamos trabalhar todo um contexto aqui. Nesse aqui, a palavra-chave que eu queria trabalhar com uma das, a primeira, vai ser duas, serão duas. Então, a primeira que eu queria trabalhar com vocês é exatamente a questão da predestinação. Veja aqui, aí está escrito, sim ou não? Vocês viram aí? Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu também o que, irmãos? Essa palavra predestinou, essa expressão, às vezes ela é um pouquinho mal entendida e ao mesmo tempo mal também ensinado. Existe aí um ensinamento, um pensamento de que a predestinação da qual se fala aí em alguns outros versos, está falando de predestinação no que diz respeito à salvação. Ou seja, é como que Deus de repente chegou antes de criar o mundo, e aí ele foi já antes de criar, já falou assim, ó, dessa ala para cá todo mundo vai ser salvo, dessa ala para lá não, você não.
Ele predestinou a salvação, predestinou quem vai ser salvo, quem vai se perder, quem vai para o céu, quem não vai para o céu. E alguns entendem assim, que a predestinação é para a salvação de alguém que Deus chegou com vocês, aqui vai ser salvo. Aí alguém vai dizer, eu quero ser salvo também. Não, você está predestinado a ir exatamente para a perdição eterna. Na realidade, esse ensinamento ele vai totalmente de encontro, não ao encontro, de encontro a toda a Bíblia. Porque quando Cristo criou a humanidade, ele deu um presente, aliás, um presentaço para Adão e Eva. E o presente, além da eternidade, da coisa toda, veio um bônus, e o bônus se chama livre. E quando a predestinação, eu entendo que ela é exatamente no que diz respeito à minha salvação, o livre-arbítrio sai totalmente do contexto. Eu estou quebrando o ensinamento do livre-arbítrio. Por quê? Porque eu não tenho poder de escolha. Meu livre-arbítrio ele é limitado. Ele vai até onde tem. O livre-arbítrio pode ser se você quer ser salvo ou não. Se você quer Jesus na sua vida ou não. Não é assim? Não é. É quando ele chamou, já começou com Adão e Eva. E todo a árvore que está aqui, vocês podem se alimentar, ok? Mas dessa aqui não. Dessa aqui vocês não podem se alimentar. Bom, se não podia se alimentar, Deus podia dizer já o seguinte: já que ele não pode se alimentar, eu vou tirar ela daqui e vou botar no canto onde ele não possa aparecer. Não é? Deus podia fazer isso ou não? Mas foi que Deus fez, mas eu estou bem no meio do jardim. Aquela árvore está no meio, ó, bem no centro, você não pode se alimentar. Tem outras várias opções aqui: abacate, manga, caju, acerola, tem tudo. Mas daquela ali não, você não pode se alimentar. Mas eu estou bem no centro, no meio do jardim. E aí Adão e Eva atravessam separados. Eu digo, não pode deixar ir embora. Toda vez. Era o livre-arbítrio que ele tinha de fazer, obedecer a Deus ali, sim ou não. Já começa lá. Porque Deus não quer robô, Deus quer o quê? Filhos. Ele podia pegar um chipzinho, criar um chipzinho, e quando o homem fosse criado, ele colocava um chipzinho bem na cabeça do homem, que quando a tentação chegar, já cruzava de opa, não, aí embora. Podia ou não podia? Mas eu digo, isso é livre-arbítrio, sim ou não? Por isso que o livre-arbítrio não tem a ver com salvação. Quer ver? Abra sua Bíblia agora em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. Bem pertinho aí, né? Só um pouquinho mais à frente. 1 Timóteo, capítulo 2. Abra aí. 1 Timóteo, capítulo 2. Amém? 1 Timóteo, capítulo 2. Isso. E o verso é o 3 e 4, diz assim, ó, capítulo 2, verso 3 e 4 de 1 Timóteo, primeira carta ao Timóteo, diz assim, ó: isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O que é bom e aceitável diante de Deus? Ó, o 4 diz: o qual deseja que alguns homens sejam salvos. É assim que está a sua Bíblia? O que está aí? Né? Quantos homens? Todos. Então, no que diz respeito à salvação, esse é o verso: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de que, irmãos? Da verdade. Porque conhecereis a verdade? Então veja, a predestinação ela não está ligada à minha salvação. Não, jamais. Porque isso fere o princípio de amor de Deus. Isso fere exatamente o plano de Deus no que diz respeito ao livre-arbítrio. E fere também exatamente o plano redentivo de Deus. Entendem? Por quê? Porque Jesus morreu por quantos? Por quantos? Aí, não, mas morreu por todos. Não, mas mesmo por todos, só vai ser salvo aqueles dois grupos ali. Não sei não. Tem lógica isso, sim ou não? Então, no que diz a salvação, o desejo de Deus é que quantos homens sejam salvos? E as mulheres também. Amém? Todos os homens e as mulheres também. Todo mundo de ouro. É? Sentido geral. Agora, a segunda palavra que tinha lá em Romanos, capítulo 8, verso 28, é exatamente propósito. Então, a primeira palavra que eu queria trabalhar com vocês, a primeira é predestinação. Explicar que predestinação, ela dentro daquele verso, dentro daquele contexto, ela está ligada a outra palavra chamada propósito. Então, existe uma predestinação, mas que predestinação é? É para a salvação? Não, porque a salvação diz respeito a todos. Aí está em você escolher sim ou não. A predestinação que Paulo estava falando ali em Romanos 8, 28 e 29, ele está falando de quê? É do propósito de Deus na sua vida.
É do propósito de Deus que Deus tem para você. Quer ver? Abra sua Bíblia agora lá em Salmo 139. Esse salmo para mim é um dos que mais me chama a atenção. Aliás, eu tinha um amigo, porque ele faleceu mesmo, ele já faleceu. Meu amigo Ramos, ele era ancião junto comigo, lá em Natal. E todo verso que ele lia, esse é o verso que eu mais gosto. Todo verso que ele lia, esse é o verso que eu mais gosto. Aí ele dizia, Ramos, tu gosta de todos os versos, né? Graças a Deus. Né? Ele dizia isso. Então, Salmo 139, ele diz assim, ó, Salmo 139, abre aí. Aí olha só agora o verso 14. 139 o Salmo, e o verso é o 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, porque irmãos, olha só, as tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. 16 agora, diz assim, os teus olhos, olha gente, 16, ó, os teus olhos me viram a substância, ainda o que, irmão? Ainda o que? Não tinha nem forma ainda quando os olhos de Deus nos viram, amém? Aí, e no teu livro foram escritos todos os que, irmãos? Todos os meus dias, cada um deles é escrito em o quê? Determinado. Quando nem um deles o que, irmãos? Eita, rapaz, aí você agora começa agora, não, peraí, pastor, agora eu estou desorientado. Você lê um verso de predestinação, depois parece que não. E agora vem eu falando que todos os dias da minha vida estão escritos e determinados. Todos eles, quando nenhum ainda existia. Nem o Deus da vida, não, peraí, como é que é? A gente vai ou não vai? Volta, fica, como é que é? Como é que é a questão aí? Entendeu? Mas na realidade esse verso ele também está apontando lá para a questão de o que, irmão? Propósito. Essa é a palavra que eu tenho que sair do coração. Qual é a palavra? Qual é, irmão? Qual é? Não, mais forte. Qual é a palavra, irmão? Qual o propósito de Deus para a sua vida? Qual o propósito de Deus para a minha vida? Entende? Qual o propósito de Deus exatamente para os seus filhos? Aliás, por falar em filho, vamos entender um pouquinho melhor essa questão de propósito. Por exemplo, quantos aqui são pais ou mães? Levanta a mão, pais ou mães? Aqui, ó, vários, né? Bem, tem uma representação grande aqui. Não precisa levantar a mão agora nem falar, mas quantos dos pais e mães que aqui está, quando o filho, quando soube que estava grávida, né, a mulher, o casal, os meninos estavam esperando ali o bebê, que coisa linda e tal, bebê e tal, já fica aquela confusão, vai ser a minha cara, não, vai ser a minha, então fica aquela coisa, né, e tal. Aí dentro desse processo, eu pergunto, não precisa responder, só para você mesmo, qual o pai ou a mãe que, quando a barriga começou a crescer, começou a se envolver, meu filho, coisa linda e tal, esse aqui vai ser traficante? Algum pai que pensou isso? Fala sério, pensou sim ou não? Algum pai pensou, esse aqui, olha, vai ser fortinho para fugir da polícia? Alguém pensou isso? Não, porque qual é o pai que ainda o filho na barriga pensa coisa ruim para o filho? Tem esse? O pai que está normal, né? Que está psicológico normal, não pensa. Talvez acho que até um pouco descontrolado também não. Então, é da mesma forma Deus. Ainda eu e você, quando em uma substância informe, nós não sabíamos nem quem seríamos. Quando os nossos pais, eles nem sabiam ainda quem seríamos. Olha só. Diz a história que Deus já sabia todos os nossos dias. Eu pergunto, o que será que Ele escreveu para mim? O que será que Ele escreveu para você? O que será que Ele está escrevendo? Tem alguma carta aqui? Alguma mulher esperando aí? Um bebezinho? Tem não? Tem não, né? Tá certo. Então veja, a questão é o seguinte: quantos na realidade, ou melhor, o que será que Deus escreveu para a criancinha que está ainda na barriga da mamãe, que está ainda se desenvolvendo, que está ainda, né? Enfim. Edson e a irmã ali, vocês têm filho já? Não, né? Então, ó, mas vai ter. E quando ainda substância informe, o que será que Deus já escreveu para os filhos dele? Ó, já estou profetizando, já estou profetizando, daqui a 9 meses, espera aí. Entendeu, irmãos? É isso que eu quero que você entenda. Então, por exemplo, quando Deus diz assim, quando Dona Salete, né, e seu Paulo, eles então estavam esperando o bebê, né, no ano de 1977. Aí, o que foi que Deus escreveu? Ainda assim eu nasci, entende? Você
esse menino vai ser uma peste. Esse aqui, ele escreveu sim ou não? Coisas boas. Ele escreveu coisas boas, não tenha dúvida disso. Porém, olha agora lá em Deuteronômio capítulo 30. Deuteronômio, volta mais um pouquinho, capítulo 30. Volta mais um pouquinho, Deuteronômio capítulo 30. Viu? Veja aí agora o que está relatado ali. Verso bastante conhecido nosso, capítulo 30 de Deuteronômio. E deixa bem claro agora para mim e para você. 30 é o capítulo, o verso é o 15. Verso 15. Vê que proponho hoje a vida e o que, irmãos? A vida e o bem, a morte e o que? E o mal também. Agora desça mais um pouquinho, vamos agora para o verso 19. 19 aí, ó, esse aí é mais seguro. Diz assim, ó, os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e o que, irmãos? A bênção e o que? Aí ele dá um conselho, escolhe pois a vida para que o que, irmãos? Tu e quem? A tua? Vocês entenderam aí? Então o propósito de Deus tem a ver aí sim com a minha salvação. Agora a predestinação não. A predestinação está ligada ao propósito. Se eu quero exatamente seguir o propósito que Deus escreveu para mim, ainda quando em substância informe, eu não tinha nem ainda 1, 2 meses de vida, né? Aí, quando a mulher começa a se desenvolver, a minha irmã ela está grávida, né? Minha irmã, mas ela já está, o menino já está, a menina já está bem desenvolvida, minha irmã, lá em Natal. E ele, quando a gente olha aí, como é que está a menina? Né? Como é que está aí? Ó? Não, está bem, fui no médico tal dia, já tem forma já. A criancinha já tem forma, já sabe o sexo, é uma menina, já tem forma. Mas antes, em substância informe, ali Deus já tinha escrito tudo para a minha sobrinha. Assim como ocorreu na minha e na sua vida. Ele escreveu tudo. E não tenha dúvida, Deus colocou só bênçãos para mim e para você. Amém. Você tem dúvida disso? Claro que não. Esse Deus, Ele colocou só. Mesmo quando às vezes, dentro da nossa história, tem alguns percalços, tem algumas barreiras, tem alguma dificuldade, é para o meu e o seu bem. Amém? Ele escreveu exatamente tudo certinho para mim e para você. Agora, tem o seguinte, é aí que eu queria chegar. É exatamente Deuteronômio capítulo 30. Quando ele escreveu, ele deixou tudo certinho. Não precisa apagar, não precisa botar vírgula, nada, já está lá, tudo certinho. Porém, existe uma coisa. Ó, existe o quê? Eu vou simbolizar esse nosso sermão com uma caneta. Uma caneta. Essa caneta é aqui, né? Eu comprei. Não sei porque eu só gosto dessa marca, só compro essa aqui. Entendeu? Já comprei bem umas 700, mesmo quem pega, tudo e tal, mas eu sempre compro, né? Agora eu comprei 3 escondidos. Não é possível, vocês acham, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: é como uma caneta. Deus pegou a caneta, né? E uma caneta mais bonita do que essa, bem mais preciosa, talvez de ouro, porque você vale ouro para ele, mais que ouro, né? Você é mais que? Paixão. Aí Deus pegou, escreveu todos os seus dias, com aquela letra linda que só ele tem, perfeito, num livro chamado Livro da Vida. Aí está lá, Livro da Vida, ele vai escrevendo, ele vai colocando, ele deixou, ó, já está tudo certinho aí, ó, deixa tudo certinho, que aí, né, o Jefferson está aqui, tudo que ele vai traçar, está aqui, está tudo bem, está tudo escrito e determinado. Só que quando eu começo agora a me desenvolver, a caneta ainda está na mão de Deus. Mas esse desenvolvimento agora me leva também a esse tal de bônus que falamos no começo, chamado livre-arbítrio. E agora esse livre-arbítrio, ele me dá agora a condição do seguinte: ou eu pego a caneta das mãos de Deus e escrevo eu mesmo as minhas próprias histórias com os meus garranchos, errados, borrões, rasuras, entende? Ou eu faço isso, ou então eu e você temos a oportunidade de hoje também continuar deixando a caneta nas mãos de quem, irmãos? De Deus. Entende? Aí o nosso livro vai ficar bem bonitão, bem direitinho. Ou você deixa Deus continuar escrevendo a tua história, se colocando à disposição e dentro daquilo que Ele propõe para você, ou predestinou para a tua vida, que no final com certeza vai ser bênção. Amém? Ou você não, você diz, não, me dá aí.
Talvez você faça exatamente como Sansão. Sansão, antes de nascer, estava tudo já determinado, tudo já escrito. Mas Sansão falou, não, deixa eu vou escrever a minha história. E aí ele começou aqueles garranchos, aquele negócio todo mais feio do mundo. No final ele apagou e deixou de entregou a planeta. Deu tempo de dizer, Senhor, escreve para mim. E o Senhor escreveu a história de Sansão e ele vai estar lá no céu para a gente ver. Amém? O povo de Israel foi outro também. O povo de Israel tinha uma história linda, o Senhor escreveu tudo bonitinho, tudo certinho, ponto a ponto para ele, vírgulas e tal. E aqui tem até uma professora de português, né, que está aqui, irmã, né? Enfim, e aí Deus, deixou tudo certinho, o povo de Israel falou, não, faz o seguinte, me dá a caneta, deixa que a gente escreva agora. Escolha tudo. Foram presos, exilados, escravizados, aquela coisa toda, e até hoje não se acharam. Vocês entendem? É assim. Deus nos dá essa oportunidade. Deus nos deixa eu ficar com a minha caneta e eu escrever a minha história, ou ele diz, não filho, deixa que eu escrever. E aí quando você deixa Deus escrever, é só o começo. Amém? Eu queria fechar nessa manhã, já chegamos ao final já, viu aqui? Já chegamos ao final. Mas eu queria contar aqui um relato, um testemunho que ocorreu comigo, alguns anos atrás. Contando um pouquinho da minha vida, coisa rápida. A minha mãe, aliás, a nossa família perdeu o pai muito cedo. Quando meu pai faleceu, meu irmão mais velho tinha 15 anos, para você ter uma ideia. E éramos 6. Somos 6. Então imagina uma mãe agora, com 30 e poucos anos, 6 filhos agora para ser pai e mãe, ela sozinha, né? Foi sozinha porque eu agradeço muito a ajuda do meu avô paterno, alguns ali chegavam junto, e naquele tempo o negócio era meio difícil, 85, 86 ali, o negócio era feio, né? O menino chorava e a mamãe não escutava, então era feio. Bom, a questão é o seguinte, assim ocorreu na minha família e todos começaram a se desenvolver, e foi quando em 88 entrei na igreja, aquela coisa toda, e fui caminhando. Aí o menininho, eu no caso, começou a criar talozinho, né? Começou ao longo, né? Engrossar e tal. E a minha mãe, não, deixa eu olhar e dizer, filho, dá para nós trabalhar, meu filho, pelo amor de Deus. Meu irmão mais velho já casou, foi para a casa dele, com sua família e tal. E o homem da casa, quem era, meu irmão? Não, meu pai tinha falecido, era quem? Era eu. E a minha irmã, e aí? E não que não tivesse emprego. E não que eu fosse preguiçoso. Calma aí, deixa eu explicar. Mas foi a questão, toda vez batia no sábado. Eu tenho uma prima que na época trabalhava numa empresa têxtil, e ela falou, um dia que você quiser entrar aqui, Jefferson, eu tenho um emprego para você, agora, trabalha no sábado. Aí dizia, não, então deixa aqui. Toda vez era isso, a minha mãe ficava ali e tal, e reclamava, e dizia, e posso até dizer, xingava com a igreja, xingava comigo, e aquela coisa toda, e eu lá, meu Deus, e agora vai ser. E aí, e o menino crescendo. Até que chegou uma vez uma experiência bem marcante. Foi um dia, uma quinta-feira à noite, lembra? Quinta-feira à noite. Eu estava saindo de casa para a reunião dos gravadores à noite. E aí, quando eu estava indo, aí a vizinha, era naquela época que era um telefone para a rua toda, né? Não sei se vocês pegaram essa época aí, né? Enfim, embora eu não sou muito velho, né? Mas aí, telefone para Aparecida, lá na rua da casa tal. Você ia lá chamar, vai lá, cara, isso era um telefone para a rua toda. Aí você vai lá, a tua mãe está te chamando. Aí eu fui lá, na vizinha, minha mãe falou, olha filho, à noite, arrumei um emprego para você. Na quinta-noite, eu digo, já, que bom. Ele, olha, já começa amanhã. Que negócio bom esse? Ele disse, rapaz, e trabalha no sábado? Eu disse, não trabalha no sábado. Puxa, era isso mesmo. Acabou-se, tá feito. Aí fui para os gravadores, já comecei a falar, né? Tá começar a trabalhar e tal, já marcou o churrasco, para pagar o primeiro salário, aquela coisa toda e tal. E aí todo mundo já animado, eita, vai começar a trabalhar, aquela coisa toda, vamos todo mundo festejar. Aí resultado, aí quando minha mãe chegou e tal, e aí, tá tudo certo, amanhã você vai lá com você, Janaína, minha irmã, depois de mim, né? Eu sou o quarto filho, ela é a quinta. E aí, vamos, vocês dois vocês vão ter emprego para vocês lá e tal. Eu ainda faço 19 anos por aí, tá bom, vamos lá então. E aí quando foi no outro dia, se preparamos então para ir lá, a empresa era uma empresa do irmão do cunhado da minha prima, não sei se vocês precisam entender, mas era uma empresa que trabalhava com extintores, pronto, para resumir. Bom, aí eu, antes de sair, eu tive a minha meditação tranquilo, mas veio também aquele pensamento, não sei se vocês já passaram por isso, espero que não, de repente vocês dizem, vou ver o que Deus vai falar, aí pá, aí abre a Bíblia, vai lá, já fizeram isso? Tem que ter cuidado, não passa não, meu irmão. Eu fiz, mas eu não aconselho não. Uma vez uma pessoa foi fazer assim, quando abriu lá em Judas, né? Ou lá no Evangelho, e Judas saiu para suicidar. Aí eu falei, poxa, não, eu não quero
fechou a Bíblia. Quando abriu o novo, apareceu outro verso. O que tiver que fazer logo. Aí o irmão quase ele se arrudou, meu pai do céu. Enfim, então tenha cuidado com isso, não é muito bom não. Na verdade tem que ver a visão geral. Mas eu fiz. Quando eu abri, caiu lá em Eclesiastes, tá certo? Ele me lembra aí, capítulo 12 de Eclesiastes. Abriu assim, pá! Eclesiastes, capítulo 12, o verso 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, assuma ele, teme a Deus e guarde seus mandamentos, pois isto é o dever de todo homem. Esse foi o verso. Pela minha mente, fui embora. Eu e minha irmã, feliz igual pinto em beira de cerco. Fui embora. Quando chegamos lá, aí o rapaz veio, né? O irmão do dono veio. E aí, Jefferson? E aí, rapaz, tá tudo certo aí? Tá tudo certo. Olha, Janaína, você não vai poder ficar, porque você é de menor ainda. Você tem apenas 16, 17, não, 17 anos. Mas no próximo ano, seu emprego já está garantido aqui. Mas você já pode começar agora? Irmãos, eu comprei que negócio fácil é esse, meu pai? Eu ficava assim, não, estamos aí, hoje, vamos lá. Aí disse, vem cá, Janaína, você pode ir para cá. Janaína foi embora já. Pegou o ônibus, chegou primeiro em casa, já falou, Gerson ficou trabalhando. Minha mãe já marcou, aumentou mais o número dos convidados para o churrasco. E eu fui lá. Aí era um corredorzão grandão assim, chegou lá no final, uma piezada, um monte de gente lá, todo sujo, com pó na cara, com a coisa toda, levando o negócio para um lado, para o outro e tal. E eu digo, rapaz, o negócio aqui é feio. Aí ele falou assim, ó, mas você não vai trabalhar assim não, você vai aqui, ó. Rapaz, uma salinha no ar-condicionado, uma mesa, olha aí, eu todo limpinho lá. Eu pensei, o seu trabalho é esse aqui. E eu disse, mas assim é o quê? Não, vamos cheio de fala. Você vai controlar o que entra, que sai, tudo certinho aqui. Meu pai do céu, olha só como as coisas aparecem, né? Ali começou a ser visto, né? Eu achei interessante isso, eu disse, mas rapaz, aí ó, começou já o ego, né? Só que aí veio a pergunta, eu falei assim, seu Kleber, esse irmão Kleber, ele era espírita, ele é espírita até hoje, é espírita. Eu falei, seu Kleber, deixa eu fazer uma pergunta. Trabalha no sábado? Aí ele falou assim, não, olha, aqui não trabalha no sábado, só será sexta-feira, quando acumula o serviço. Por exemplo, amanhã, vamos ter que estar aqui. Amanhã não deu, mas aí depois pronto, eu posso sábado assim daqui 3, 4 dias. Entendeu? Mas não trabalha no sábado. Aqui não trabalha no sábado. E aí? Aí eu falei, não, senhor, sabe o que é? Porque é uma hora extra? É. Então eu posso abrir mão da hora extra? Você tem que falar com o dono, que é meu irmão. Então conversa com ele lá, veja lá. Tá bom, então espera um pouquinho. Aí ele foi embora. Aí ele pegou aquele corredor novo. Parecia para mim um caminho daqui para Natal. E ele foi embora. E eu fiquei lá. Aí eu olhava para a mesinha e olhava para o espião. Olhava para outro, olhava para minha mesa. Ar-condicionado, calor. Eu ficava naquela. Aí vinha na mente. Minha mãe, tal, né? O cinto, sandália, para ficar tudo do lado. Até que depois eu fiz o seguinte, eu vou dizer sim. Já vem na mente. Eu vou dizer sim. Aí ainda eu falei ontem aqui, a questão do envolvimento. Eu vou dizer sim, acabou. Já está decidido. Aí fiquei, só esperando ele vir. Aí quando eu olhei, já na metade do corredor, eu vi ele. E quando ele vinha andando, aí veio na mente qual verso, irmãos? Eclesiastes 12. Não, 12, 13. De tudo que tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus, pois isto é o dever de todo. O verso dele. Aí já quebrou pelo meio. Aí quebrou na solda, como diz, né? Aí um chegou e falou assim: é o seguinte, eu falei com ele lá, não tem como não. Porque a sua função é a função de ligação. Se você faltar, aí não tem como transmitir o material, fornecer e tal, então não tem como, tem que estar aqui. Eu falei, seu Kleber, deixa eu falar assim. Não, infelizmente eu não vou deixar. Eu até falei assim, porque meu Deus, ele pediu para me guardar todos os sábados. Meu Deus não sabe, não, Deus de um sábado ou dois. É de todos os sábados. E aí eu não posso, de repente, ferir os meus princípios. Aí ele falou, tá bom, você não quer então? Ele conhecia muito bem a história da minha família, sabia o quanto nós precisávamos. Ele falou, tá bom, então você não pode ficar, realmente não tenho mais o que fazer. Ok, tá bom então, gente. Aí eu dei as costas e saí, já chegando perto do corredor, aquele homem que era escrito, ele falou assim, ó, deixa eu falar uma coisa. Nunca mais eu esqueci disso. Ó, deixa eu falar. Virei, olhei para ele e falou assim, Jesus, uma coisa. Nunca abra mão da sua religião. Nunca abra mão do seu Deus. E eu ainda digo mais. Se fosse eu também não aprendi. Eu também não aprendi. Tá bom, me virei e fui embora para casa. Quando cheguei, a minha mãe já estava esperando, né? Salário e tal, coisa toda. Irmãos, quando eu fui falar que não deu certo, aliás, não deu nem tempo de dizer que não deu certo. Né? Chegou mais cedo,
é esse negócio de sala de novo, né? Aí ela falou assim, né? Também não esqueça disso. Nessa ideia de preguiçoso, você nunca vai arrumar emprego. Eu nunca tinha respondido a minha mãe, mas que eu falei. Eu falei assim, Deus vai mostrar a senhora que eu tenho condição. Irmãos, um ano depois, para resumir, porque se eu vou contar aqui, eu vou passar, é vigília. Um ano depois, eu estava trabalhando exatamente como funcionário público, ganhando 3 vezes mais daquilo que eu ia ganhar lá, de segunda a sexta, mês expediente. Não para minha honra e glória, jamais. Mas tão somente para mostrar o seguinte: eu, naquele momento, em segundos, minutos, eu tive a oportunidade de escolher ou deixar a caneta na mão de Deus, ou tomar a caneta da mão dele. Eu tive a oportunidade. E teve uma até que eu falei assim: me dá para cá. E tomei da mão dele. Se eu for dizer sim. E aí lembrei, irmão, do grupo de gravadores, que era muito envolvido e tal, conselheira, né? E tinha toda uma história, entrei no clube através de gravadores, na igreja através de gravadores, eu cantava na igreja, então assim, eu falei, não, eu vou dizer assim. Aí quando eu vi tudo isso ia cair fora, eu devolvi a caneta, não, Senhor, pega a caneta. E aí o Senhor pegou e escreveu a história. E aí, amigos, ele escreveu além do que eu esperava, além do que eu imaginava. Por isso que eu disse, deixa Deus escrever, deixa o nome que ele escreveu, só acompanha, só vai lendo. Porque aí, irmãos, quando foi exatamente no ano de 2000, eu virei funcionário público da polícia, né, do estado, do Rio Grande do Norte, trabalhando, como eu já falei aqui, dentro de uma salinha, com ar-condicionado, aquela coisa toda, para a glória de Deus, amém? E 2 anos depois, em 2002, toda a minha família, para mim foi o maior de todos os presentes, toda a minha família, ela se tornou adventista do Senhor. Toda a minha família, sem exceção. Esse para mim foi o maior de todos os presentes. Então Deus, Ele vai exatamente aí, pelo menos que está em Efésios 2, aliás, Efésios 3. Só para a gente fechar aqui, Efésios capítulo 3. Olha o que ele diz aí. Efésios capítulo 3. Diz assim, ó. Olha só que verso poderoso. Olha só que verso poderoso. Efésios capítulo 3. Amém? Amém. E aí está aí o verso 20. Capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém? A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Você entende, irmãos, agora? Você entende? Quando eu deixo o Senhor seguir aquilo que Ele predestinou para mim em propósitos, e aí eu coloco agora a caneta dele, eu deixo a caneta nas mãos dele, aí o Senhor escreve para mim muito mais do que eu ou você possa pensar ou imaginar ou pedir, entende? É muito mais, é muito além, não tem como medir, não tem como então ter uma metragem e dizer, não, ele só pensou até aqui, não tem não. O Senhor é infinitamente mais poderoso do que você possa imaginar. Por isso, nessa manhã, a nossa proposta, o nosso desejo é que você deixe a caneta da sua vida, aquela mesma que ele escreveu, começou a escrever, ou melhor, ele já escreveu, né? Tudo da sua vida, ainda quando você forma, né, em substância informe, essa mesma caneta, deixa na mão dele, deixa Deus escrever, deixa Deus atuar, mesmo que às vezes venha alguma dificuldade, Ele sabe o melhor para nós, amém? Eu queria chamar aqui as irmãs que irão cantar mais um minuto de louvor ao nosso Deus, elas irão cantar agora para fechar o nosso culto dessa manhã, fechar até a nossa semana. Mas, irmãos, escolhi esse sermão hoje justamente para isso, para que você saia daqui sabendo, sabendo você já sabe, mas com a certeza de que você é mais que paixão para Jesus. Você é muito mais, infinitamente mais que paixão para Jesus. Se assim não fosse, Ele não teria dado o seu filho para morrer por você. Estava escrito também isso, estava escrito também para aquilo da tua vida. Se não fosse assim, Ele não tinha prometido que ia voltar para buscar quem é você. Agora, o livre-arbítrio também está nas minhas mãos hoje. Eu posso dizer sim, ou eu posso dizer não para Jesus. Eu posso dizer aceito, ou eu posso dizer Senhor, me deixe em paz. Deixa eu caminhar com minhas próprias pernas. Hoje eu tenho essa decisão. Hoje eu tenho exatamente esse propósito. A caneta está agora na sua mão. Você quer devolver a Deus? Deixar Ele continuar escrevendo a sua história?
porque é você agora, você que escreveu a sua história. Entende? Eu aconselho entre a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida. Para quê? Vidas. Esse é o conselho de Deus para mim e para você nessa manhã. Vamos ouvir a música das irmãs. E se você quer deixar a caneta nas mãos de Deus, fique de pé, que no final nós iremos orar. Às vezes sinto o peso de cada pecado, então olho para a cruz e a dor que suportou. Espinhos não puderam calar o teu amor. Através da cruz eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Ainda que eu passe por duras aflições, jamais temerei, pois contigo sempre sou. Encontro em ti coragem e forças para prosseguir, mesmo em provações, eu forte sou. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou, para que eu possa brilhar por ti e através da minha vida te exaltar, para que o mundo veja em mim a tua luz, a chama do amor, a chama do amor, esteja sempre em mim. Faz-me cego para ver e sedento de tua graça em meu viver. Nas angústias e injúrias tenho paz em teu poder. Se fraco estou, eu forte sou. Amém? Vamos orar. Querido Pai e eterno Deus, graças te damos, Senhor, porque nesse momento, através da tua palavra, descobrimos que a caneta dessa manhã, Pai, a caneta que escrevestes a nossa história, se encontra em nossas mãos. Mas, Pai, nesse momento, os teus filhos que se colocaram em pé, os teus filhos, Senhor, que se colocaram em pé não apenas diante da congregação, mas em especial ainda, Senhor, diante do céu. Eles estão dizendo que querem devolver a caneta, Pai.
colocar a caneta em tuas mãos. Colocar a caneta, Senhor, exatamente com aquele, e só o Senhor pode realmente escrever o que é bom para nós. Nosso coração é enganoso, Pai. O nosso coração, ele às vezes nos prega peças. Por isso, Senhor, eis aqui a oração dos teus filhos. Que tu possa, Senhor, continuar conduzindo cada um dos teus filhos, cada um dos teus filhos que aqui estão, Senhor, exatamente dentro daquilo que o Senhor determinou como propósito para as nossas vidas. Se até aqui chegamos, Senhor, é porque o Senhor tinha escrito isso para nós também, de estarmos hoje aqui, Senhor, sabendo qual a tua vontade para nós. Por isso, Senhor, a nossa vontade é que tu tomes em tuas mãos a nossa caneta e faça dela ser um instrumento para nos conduzir infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Queremos te agradecer também pela semana. Quantas bênçãos, Senhor, quantas maravilhas, Senhor, o Senhor me proporcionou ao estarmos aqui junto com essa igreja. Que tu possa abençoar a liderança dessa igreja, possa abençoar cada membro aqui, pai desta igreja, em especial também a família ministerial desta igreja, desse distrito. Abençoe o pastor Bruno, a nossa irmã Jana, com os seus filhos, com as suas filhas, que tu possa, Senhor, continuar preenchendo ele com o poder do teu Santo Espírito. Nos dê a tua paz, continue conosco durante todo o sábado, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus nos abençoe. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui com vocês, tá certo? Eu só queria aqui pedir agora só uma coisa, irmãos. A minha família está no Alto da Boa Vista me esperando para pegar eles lá. Você me permite sair correndo agora para pegar eles? Eu ia pedir o Arquino para ficar ali à porta, cumprimentando vocês, mas deixar mais uma vez a minha gratidão. Todos tenham um feliz sábado, que Deus abençoe a todos. Você ainda está na presença de Deus. Reverência. A saída será ordenada pelos diáconos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia agradece sua presença. Tenham todos um ótimo e feliz sábado.